Jesus é muito bom. O Senhor está fazendo coisas lindas aqui desde sexta-feira. Ele já começou, parecia o último dia de retiro. O retiro já começou no fogo, já. Então, eu agradeço aí quem estava orando, as orações foram ouvidas, e Deus vai fazer muito mais aqui essa manhã. Está vindo uma nuvem de glória especial e específica sobre esse lugar aqui. O Senhor, ele é interessante, a gente não tem como encaixar Deus teologicamente. Uma das coisas mais perdidas do mundo é a teologia, a tentativa de enquadrar e de encaixar o inenquadrável, o inencaixotável. Né? Então, por exemplo, Deus habita em mim. Deus habita em mais alguém aqui? Levante a mão. Amém? Mas apesar dele habitar em mim, habita também em cada um de vocês, ele visita a gente de vez em quando. Então, como é que se explica? Ele morar comigo e vir me visitar. Mas ele vem. E hoje vai ter uma visitação de Deus aqui nesse lugar. Uma graça especial. Ele já nos deu tudo, mas ele nos deu tudo e ainda tem mais. Não é? Ele já deu a vida dele por nós. E ele já habita em nós, mas muito mais ele tem para fazer. E a vida eterna vai ser essa brincadeira. A vida eterna vai ser conhecer mais e mais e mais e mais e mais. E receber mais dele, se encantar mais com ele, glorificar mais ele. Não vai enjoar nunca. Não vai enfarar nunca. Né? A vida eterna será uma vida abundante, maravilhosa, tremenda, para a glória do Deus Pai. E para essa convivência dessa família eterna. Nunca mais haverá saudade em nós, estaremos sempre juntos com o Senhor. O tema dessa pregação, quem gosta de anotar, é ressurreição. É um dos fundamentos. A primeira pregação foi um fundamento chamado imposição de mãos. E essa pregação de agora vai ser um fundamento chamado ressurreição dos mortos. Lá na lista de Hebreus 6, versos 1 e 2, tem uma lista de princípios elementares do oráculo divino. E lá está a fé, arrependimento de obras mortas, batismos, tem a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Essa fé no Senhor Jesus, nesses aspectos da vida de Jesus, nós precisamos sempre relembrar. Então, vou revisar com vocês aqui esse tema, ressurreição dos mortos. João 20, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu li até aqui e vou contar o resto da história, baseado não só na narrativa de João, mas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então, no final dos evangelhos tem essa história. Vocês vão encontrar isso em Mateus 28, em Marcos 16 e em Lucas 24. Tudo que eu vou falar agora, além de João 20 e 21, Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24. Vocês vão ler essa história toda que eu vou contar aqui. A partir das 4 narrativas, eu vou analisar a linha de tempo, certo? Cada evangelista contou um pedacinho da história. Eu vou pegar todos os pedacinhos da história e vou contar uma história só. A história foi assim. Primeira parte da história. Está escrita em Atos 2:24. Quem sabe o que diz Atos 2:24? Muito bem. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O que são grilhões? São cadeias. Então, quem estava agrilhoado, acorrentado em cadeias da morte? Jesus.
E Jesus ressuscitou sozinho, ele simplesmente quebrou aquelas cadeias e saiu? Não. Jesus de verdade tinha se esvaziado. Jesus de verdade tinha se sujeitado ao principado da morte. Jesus não fez um teatro da paixão de Cristo. Jesus de verdade entregou sua vida. Uma vez ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele doou mesmo. Ele doou sua vida. Ele já tinha aberto mão da sua onipotência, onisciência, onipresença. Ele entrou na história, ficou num lugar específico. Ele não agora mais ia para qualquer lugar. Enquanto ele esteve aqui na Terra por 33 anos e meio, ele estava preso no tempo e no espaço. Ele não viajava para o futuro e para o passado, ele estava ali, num corpo limitado, humano. Por 9 meses esteve dentro de um útero, bebendo líquido amniótico. Eu não sei se vocês sabem, mas por 9 meses a gente bebe aquele líquido e urina. E bebe de novo, e urina de novo. Aí, quando chega ao final de 9 meses, aquilo ali está tão grosso que entra num grau de maturidade e a própria placenta vai soltando mais substâncias ali. Se a criança não nascer, morre. Então, tem que ser feito uma cesariana se não dá para fazer parto normal. Senão, não tem como ficar mais tempo ali. O ambiente está apertado, inóspito, e está difícil de ficar engolindo aquela... Vai ficando uma laminha, assim, quando a criança nasce, está toda cheia de... Como é o nome daquele negocinho? Aquelas melequinhas que tem na... Tem um nome para aquilo. Mecônio. O nome feio, mecônio. Você imagina o que é Jesus nascer dentro de uma estrebaria e José com algum pano velho passar assim, tirar. Não tinha uma enfermeira ali. Não tinha um pediatra para fazer o... Como é o nome do negocinho que faz quando o menino nasce? Apegar, é? Apegar. Não sei nem o nome, mas eu lembro que a menina fazia. Faz um negocinho para saber se o menino foi bem nascido, né? Não tinha ninguém para fazer isso com Jesus. Tinha um jumento relinchando, um cavalo urinando, um outro bicho se coçando, uma galinha cocoricando, aquele cheirinho de vai lavar. Maria não teve um banhozinho, uma banheirinha para ela. Ela vinha de uma viagem de jumento suada, e José puxando o jumento e Maria, né? Então, as condições não eram ideais ali. Aí nasce o menino Jesus. O cheirinho de manjedoura é um cheirinho de esvaziamento. É um cheirinho de humildade. É um cheirinho que não foi o cheirinho que nós providenciamos quando nossos filhos nasceram. Quem aqui é pai e mãe? Já fez um enxoval? Gente, não tem coisa melhor do que ir ali em Caruaru comprar um enxoval de criança. Você vai ali, pega em promoção, um monte de coisinha combinando, uns papelzinhos de parede para colar no quarto. Aí compra uma lavandazinha Johnson, umas colôniazinhas, sabonetinho, shampoozinho. Tudo tem uma coisa. Tem uma bombinha, era que a Ana Cláudia mais gostava. Era uma bombinha para sugar o nariz. Você aperta assim, né? Aí puxa, desentopa o nariz. Ana Cláudia torcia para a menina entupir o nariz para ela puxar aquilo. Ela amava aquele negócio ali, né? Às vezes não tinha o que fazer, ela danava soro com a seringa para puxar depois. Gente, era tanto cuidado. Dá aquele primeiro banhozinho, corta o cordão umbilical, dá um nozinho, depois o nozinho vai caindo, faz aqueles curativos. Gente, é tanto detalhe. E Jesus não teve nada disso. Imagine que foi com a faquinha do carpinteiro que José cortou o cordão umbilical. Imagine que a placenta foi jogada ali no canto. Ó. Não tinha um lixo para recolher ali. Não tinha um chãozinho com cerâmica. Era barro batido. Assim nasceu o Senhor. Viveu nessa terra. Andou por toda parte. Teve que fugir na primeira infância. E no Egito, um lugar politeísta, que adorava não sei quantos deuses, aquele monte de imagens, Jesus escondido ali, Herodes tentando matá-lo. Deus não mandou anjos do céu para protegê-lo. Jesus viveu em condições humanas, fugindo da força do Império Romano. Um dia eu tive uma visão de Jesus
José estava na mesa de carpinteiro dele com... Como é o nome daquele negócio que corta a madeira assim para alinhar? Não, sem ser serrar, um formão. Só para dar uma plana. Aí ele assim, ó. Aí a madeira, quando a plana passa, a madeira sai enroladinha assim. Quem já viu saindo uns pedacinhos de madeira enroladinho? Aí Jesus estava debaixo da mesa, brincando com aqueles pedacinhos de madeira, desenrolando assim. Aí a madeira enrolava toda de novo. Eu fiquei dizendo, foi ele que inventou as árvores. Foi ele quem criou as leis da física. Foi ele que criou aquela fibra da madeira, a lignina, a pectina. Foi ele que criou. Agora ele está ali brincando, olhando assim, os olhos abertos, atento, debaixo daquela mesinha. E José ali, lixando, lixando. Que simplicidade, que simplicidade. Que esvaziamento. Pagou imposto, teve fome, teve sede, teve emoções humanas, chorou a perda de um amigo, teve saudade, teve preocupação, teve compaixão. A Bíblia diz que, como nós, ele foi tentado em tudo. Então, Jesus passou pela adolescência, o nariz dele cresceu, ele ficou com espinha. Menino adolescente, os peitos crescem, você vê como uns pontinhos, o menino fica tentando esconder. A voz fica... Jesus passou por isso. Imagina um dia, Jesus, Pai... Ai, meu Senhor, glória, o que é isso na minha voz? Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus ali, ó, em tudo tentado. Ah, um dia passou uma vizinha lá. Aí Jesus fez, meu Pai do céu, o que é isso? A gente fez bem feito mesmo esse negócio. Livre meus olhos para eu não pecar, meu Pai. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Quantas vezes Jesus estava andando no meio da roça assim, com os olhos para cima? Pai, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Né? E aquelas meninas bonitinhas passando pelo lado. Né? Você acha que o diabo não usou aquelas meninas para tentar Jesus, não? Ele só mandava filé, meu amigo. Só mandava... E Jesus venceu. Não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nunca ele disse uma bobagem, uma besteira. Nunca ele se equivocou, nunca ele se atrapalhou. A sua comida foi fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. 33 anos e meio. Nunca pecou. Eu estava dando aula de física para minha filha e eu estava falando sobre os materiais, né? Aula de ciências, né? Os materiais preciosos, as pedras preciosas, semi-preciosas. O que torna um metal precioso é se ele é raro. É a raridade, que, pela lei do oferta e procura do mercado, torna aquele material precioso. O uso dele junto com a sua raridade. E o material mais precioso dessa terra se chama o sangue de Jesus Cristo. Porque um dia existiu um sangue que passou pelo coração de um homem. E nunca esse coração bombeou uma gota de sangue impuro. Esse sangue passou por olhos que nunca viram impureza. Esse sangue passou por um cérebro que nunca teve pensamentos impuros. Esse sangue passou por um coração que nunca teve amargura. Esse sangue passou por um fígado que nunca precisou ser desintoxicado. Esse sangue passou por pés que nunca colocaram esse pé na planta do caminho da perdição. Esse coração bateu ininterruptamente por 33 anos e meio. Um sangue que não tinha pecado. Um sangue que jamais passou por um órgão pecador. Assim, esse sangue do Cordeiro é o material mais precioso. Eu disse, é isso que você vale, minha filha. Antigamente, os pais, quando iam entregar suas filhas para um noivo, o noivo tinha que pagar um dote. Não é? E olhe quanto você fala. Aí era, às vezes, avaliado em vaca. Essa aqui vale 2 vacas, 3 vacas, né? No camelo. Vanginho mesmo, quando foi para a África, queriam trocar as filhas dele em 2 camelos. Eu digo, filha, sabe que você vale? Você vale o sangue do Cordeiro. Não é prata, não é ouro, não é diamante, é o sangue do Cordeiro. É o material mais precioso. Então, assim, Jesus morreu. Nessa condição de esvaziado. Nessa condição de ter renunciado à onipotência, à onipresença e à glória. E à glória. Por 33 anos e meio, houve um jejum de glória. E quando ele está orando em João 17, ele diz assim, Pai, eu cumpri a obra que você me deu para fazer.
e agora eu volto para ti. Glorifica-me com a glória que a gente tinha junto antes da fundação do mundo. Então, por 33 anos e meio, a glória não era dada a Jesus. Porque Jesus fazia boas obras e dava a autoria toda ao Pai. E as pessoas viam as boas obras de Jesus e iam agradecer ao Pai e adorar o Pai. Ele mesmo não era adorado. Hora nenhuma as pessoas adoravam ele pelo que ele fazia. Então, ele fez obras, Atos 10, 38, diz assim, como Deus ungiu, quem sabe diz comigo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus... Olha o contraste disso com João de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele... Então, o olho só existe porque ele o fez. Mas agora, para curar um cego, para ajeitar o olho que ele projetou, ele não ajeitou, porque ele era Deus. Ele tinha se esvaziado do seu poder de Deus. Então, ele só curou um cego porque Deus era com ele. É dito assim, que Deus fez sinais e prodígios por meio dele. A autoria dos milagres não é o próprio Jesus. A glória é o Pai. Foi o Pai que fez por meio dele. Então, tudo isso é esvaziamento. 100% da vida de Jesus aqui na terra é esvaziamento. Até chegar na morte. E quando Jesus morre naquela cruz e desce às profundezas do Hades, como diz em Atos 2, 24, ele foi levado ao Hades, cumprindo o salmo profético. E sabe, gente, ele estava de verdade amarrado ali. Ele estava de verdade preso ali. Aí a Bíblia diz que foi o Pai que o ressuscitou. Foi o Pai que o resgatou de lá. O Deus Pai ressuscitou a Jesus. Aí aqui, quem é pai aqui? Pai homem. Quem é pai aqui? Escutem bem, pai. Foi o Deus Pai que foi lá resgatar o filho da morte. Foi o Deus Pai que foi lá quebrar as cadeias da morte e do inferno que prendia seus filhos. Há muitos pais omissos. Os filhos estão se perdendo, estão se estragando, e o pai não faz nada. Às vezes a mãe se descabela, jejua, se preocupa, vai atrás de terapia, e o pai, às vezes, não faz nada. Aqui tem um modelo do Deus Pai, e o nosso propósito é ser igual a Deus. O Senhor nos criou para sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Deus. O propósito original, semelhantes a Deus. Efésios 5, 1 e 2 diz assim, andai em amor como também Cristo vos... Mas antes de dizer isso, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, o Pai, a figura do Pai, homem aqui, ela é necessária para o propósito eterno, porque o Pai, a figura masculina paterna, é um modelo de Deus nessa terra. Se as pessoas quisessem aprender sobre Deus, o melhor lugar para alguém aprender sobre Deus é ir numa casa de discípulos, onde o Pai é presente e o Pai assume o seu papel. Porque a Bíblia diz que a mulher é um modelo de igreja e o marido é um modelo de Cristo. O Pai é um modelo de Deus. A paternidade de Deus é vivenciada pelo Pai. Uma pessoa vai ter uma melhor relação com Deus Pai a partir do tipo de relação que ela tem com seu pai aqui. O pai é responsável para representar Deus em seu lar. O ambiente ideal do propósito eterno não é a chácara, não é a reunião geral. O ambiente ideal do propósito eterno é a casa. É você no secreto com Deus Pai. É você com sua família e seus filhos na presença de Deus. É esse ambiente de família onde tem um pai que é modelo de Deus, onde tem irmãos e uma esposa que é modelo de igreja, onde tem amor. É o ambiente forte, é o ambiente onde o Espírito Santo habita, é o ambiente onde Jesus se apraz. Quando ele diz, chegue numa casa e diga, paz seja nessa casa, se ali houverem filhos da paz, a paz repousará sobre eles. O ambiente de multiplicação da vida da igreja, desejado e almejado por Jesus, é a casa. A casa transformada, a casa mudada. Pai,
Levante sua mãozinha para receber bênção. Receba poder do Pai. Pai, homem. Mulher, baixe sua mãozinha. Depois eu vou abençoar a mulher. Pai, homem. A figura paterna, masculina. O Senhor quer te usar para resgatar teu filho, amém? Quando seu filho estiver perdido, enrolado, confuso, Deus quer usar a sua força. Receba força em nome de Jesus. Receba graça em nome de Jesus. E se disponha nas mãos de Deus para manifestar a glória de Deus nessa terra. Há poder nas suas mãos, há graça nas suas mãos, há revestimento do Todo-Poderoso, para que você seja mais presente na sua casa. Esse é um momento profético. Receba na autoridade do nome de Jesus. Receba graça de Deus, força de Deus e correção de Deus em nome de Jesus. Você que está sendo omisso, se desperte, se desperte. Você é o responsável para resgatar seu filho do abismo, do buraco, da confusão, da depressão, da angústia. Se o seu filho está perdido, desviado, assuma diante de Deus, jejue, ore, clame, busque uma palavra, busque uma graça, busque uma força e arranque seu filho das correntes que prendem ele, em nome de Jesus. Amém. Quando Deus ressuscitou Jesus, tem um segundo evento. Houve uma ação física no mundo espiritual que manifestou-se na terra. Houve um terremoto. E quando as mulheres chegaram no sepulcro, a pedra tinha sido removida. Os soldados que cuidavam daquela pedra tinham desmaiado de terror. E tinha um anjo sentado em cima da pedra. As mulheres viram. Por que essas mulheres foram tão cedo lá no sepulcro? Porque Jesus tinha sido enterrado, sem dar tempo nem sequer ele ser embalsamado. Essas mulheres levaram especiarias para ver se ainda dava tempo, já que o sábado que Jesus ficou morto era para o judeu um dia que eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Eles esperaram por todo o sábado. Eles não podiam nem sequer andar para ir visitar o túmulo. A distância que um judeu andava no dia de sábado era assim, eles jogavam uma pedra, onde aquela pedra caísse era o... Então, eles se programavam desde a sexta-feira para ficar quietinho. O que tinha que comprar estava comprado, o que tinha de cozinhar estava cozinhado. Eles viviam ali quietinhos. Então, assim que o dia começou a despontar, na madrugadinha, essas mulheres foram para o sepulcro com especiarias para ver se conseguiam. E elas, qual era a preocupação delas no caminho? Quem é que vai remover a pedra? E quando chegaram, a pedra estava removida e o túmulo estava vazio. E elas ficam assustadas e chorando, dizendo, roubaram o corpo do Senhor. Maria Madalena corre e avisa para Pedro e João. Pedro e João chegam. Quem chegou primeiro? João era mais novo, correu mais depressa, chegou. Mas não teve coragem de ir. Aí Pedro chegou, né? Mas era mais intrépido do que João, emburacou no sepulcro. Viu os lençóis, mas Jesus não estava lá. O lenço que cobria a cabeça dele, o rosto dele, mas Jesus não estava lá. Aí João entrou. E quando João entrou, a Bíblia diz que João creu. João foi o primeiro a crer, porque Maria Madalena não tinha crido que Jesus tinha ressuscitado. Pela narrativa dos outros evangelhos, a gente descobre que os anjos apareceram para Maria e para as outras mulheres e disseram para elas, Jesus ressuscitou. Vocês não podem procurar entre os mortos aquele que está vivo. Vão anunciar aos discípulos que Jesus está indo para a Galileia e vai encontrar com eles lá. Mas elas não acreditaram. Elas contaram isso para os discípulos também não acreditaram. E então, quando Pedro e João tiveram essa visão do túmulo vazio, e João creu, a Bíblia diz que só João creu, os dois saíram para casa para avisar os outros discípulos. Estavam tudo trancado dentro de casa com medo, porque agora eles passaram a ser caçados, porque os soldados romanos, combinados com os fariseus e os líderes do Sinédrio, inventaram uma história que os discípulos tinham roubado o corpo do Senhor, e agora os discípulos estavam morrendo de medo. Até as mulheres saíram sem dizer nada a ninguém. Imagina, mesmo as que viram os anjos, saíram assim, ó, para ocultar os discípulos, sem querer chamar a atenção. Eles escondiram, trancados numa casa. Aí as mulheres contam, eles não acreditam. Aí Maria Madalena, mesmo tendo contado a Pedro e João e eles terem saído correndo, diz a Bíblia que ela ficou ajoelhada, chorando na porta do sepulcro, na entrada do sepulcro. Pela narrativa de outro evangelista, outro anjo apareceu lá dentro e disse a ela também que Jesus tinha ressuscitado, mas ela não se consolava.
Aí, de repente, ela olha para trás e vê os pés de um homem. Ela julga ser o jardineiro. Aí ela diz: me diz onde puseram o corpo do meu senhor, para que eu vá, e eu vou buscá-lo. Aí Jesus fala com ela. Era Jesus. Aí Jesus diz assim: Maria, chama ela pelo nome. Aí ela reconhece a voz do Senhor e diz: Rabone, que é mestre na língua hebraica. Aí ela reconheceu Jesus. Quando ela ia abraçando Jesus ali, ajoelhada mesmo, e abraçou aos pés de Jesus, aí Jesus diz assim: não me detenhas, porque eu ainda vou para o meu Pai. Raciocine comigo. Jesus tinha mandado um recado pelos anjos. Qual era o recado? Vão para Galileia, que eu vou encontrar vocês lá. Mas Jesus não suportou ver sua amiga chorando ali. Nem os anjos a consolaram. E Jesus, mesmo antes de ir até o Pai, Jesus aparece para ela. Tanto que ele diz: olha, agora não toque em mim, não. Eu ainda vou para o Pai. E vai para o Pai. Só apareceu a ela para consolá-la. Então, Jesus quebrou com a agenda dele por amor. Jesus já tinha feito isso tantas vezes. Jesus bagunçou os costumes daquela época toda por amor às pessoas. Jesus tinha recebido um comando e uma direção para só atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, por amor, ele atendeu a mulher Ciro-Fenícia. E agora, por amor, mesmo ele tendo uma agenda, ele aparece para aquela mulher. Quando Marcos conta essa história, no Evangelho de Marcos, diz assim: então, Jesus apareceu em primeiro lugar para Maria Madalena, aquela prostituta de quem ele expeliu 7 demônios. Ele dá mais o currículo dela, para ninguém achar que era outra. Né? É aquela mesmo. Eu dei uma palavra ainda há pouco para os homens, agora eu vou dar uma palavra para as mulheres. Jesus não apareceu em primeiro lugar para Pedro, nem para João, nem para nenhum dos homens. Apareceu em primeiro lugar para Maria Madalena. E diz que depois as outras mulheres que já tinham saído do túmulo, estavam indo em direção à casa, ele apareceu para elas também no caminho. Então, mulheres, Jesus não é machista, Jesus não é desatento, Jesus não é sem alma. Jesus foi sensível à necessidade daquelas mulheres. E Jesus apareceu para elas. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês, irmãs. Se o seu marido não nota que você cortou o cabelo, que você trocou a cor do batom, se seu marido não nota que você comprou uma roupa nova, que você mudou um móvel de casa, Jesus nota você. Jesus nota sua vida, seus sentimentos. Jesus está atento às suas orações, aos seus desejos. Jesus é seu amigo. Jesus está atento às suas necessidades. Se seu pai não está atento às suas necessidades, se alguém aqui, alguma irmã, foi ferida pelo seu pai, ou pelo seu avô, ou pelo seu tio, foi até abusada, se os homens, algumas pessoas criam marcas, porque os homens de sua vida que deveriam ser referenciais, as maltrataram. Jesus não é assim. Jesus não é machista. Jesus não é grosseiro. Jesus não é desatento. Jesus é amigo. Deus é Pai. Deus providenciou um consolo especial para aquelas irmãzinhas que estavam aflitas. Elas não iam conseguir esperar até chegar na Galileia. E Jesus proveu ali. Já tinha mandado os anjos. Já tinha mandado o recado. Elas viram o túmulo vazio, mas não foi suficiente. Então, ele apareceu. Assim é Jesus. Irmãzinhas, levante sua mão e receba a graça desse Jesus maravilhoso. Ele está aqui, ele ressuscitou, ele está atento a você, ele ouve suas lágrimas, ele sabe aquele seu pedido. É uma coisinha tão pequena que você pede, não pare de pedir, não. Ele gosta de atender seus pequenos pedidos. Ele gosta de você. Ele hoje é onipresente. Então, ele não divide o tempo que ele está dando a você. Ele não está tirando de ninguém. Ele tem o tempo todo para todo mundo. Então, ele está dentro da sua vida. Ele está dentro da sua cozinha. Ele está dentro do seu quarto. Ele sabe daquela sua gaveta que você está incomodada com ela. Ele sabe daquela sua necessidade, daquela roupinha que você está pedindo a ele. Continue pedindo, ele está atento a você, ele está atento às suas necessidades, ao seu sentimento, aquilo que você sofre, aquilo que você pede, aquilo que você tem em secreto com ele. Mantenha isso. Jesus é amigo. Jesus é amigo. E se você um dia teve uma vida de pecado, como Maria Madalena teve, alguém já falou hoje aqui,
Não se ressinta pela vida que você teve de pecado. Jesus morreu para pagar o preço por esse pecado. E Jesus ressuscitou para lhe dar vida. Ele agora aparece, não em primeiro lugar para a Virgem Maria, mas para Maria Madalena, a prostituta de quem ele expulsou 7 demônios. Jesus é poderoso para transformar uma prostituta numa princesa. Jesus é poderoso para mudar toda a situação. Não fique refém daquilo que você fez no passado. Você é nova criatura, você é nova em Cristo, você é pura, você é limpa, você é novamente virgem, porque Jesus purificou você. Receba, em nome de Jesus, a graça e o consolo daquele que ressuscitou. Então, Jesus manda o recado por Maria Madalena e pelas mulheres agora que já viram. Diga aos discípulos que eu ressuscitei e que vou encontrar eles na Galiléia. Ainda manda o recado assim, diga a Pedro e aos discípulos. Porque Pedro, antes de Jesus morrer, o que foi que Pedro fez com Jesus? Negou. Quantas vezes? Você acha que Pedro estava se sentindo bem com isso? Porque as negações foram repetidas, veementes. Um dos evangelistas disse que ele esbravejava. Eu não conheço, eu já falei que eu não conheço. E imagino que ele lembrar. Ele me fez andar sobre as águas. Ele curou minha sogra. Ele usou meu barco para pregar. Ele me fez ver uma pesca maravilhosa. E eu disse que eu não conhecia. Alguém fez a Pedro o melhor elogio que todo mundo queria ouvir. Uma mulher chegou para Pedro e disse, ei, você é igual a ele. É lógico que você andava com ele. Você é igual a ele. Imagina você ouvir isso. Alguém chegar para você e dizer, você andou com Jesus, você é igual a Jesus. Você fala igual a ele. Eu não. Eu quero um negócio com Cristo. Sei lá quem é esse. Então, Pedro estava amargurado. Talvez Pedro nem sequer se incluísse no meio dos discípulos. Se o recado fosse só assim, diga aos discípulos que me achem na Galileia, Pedro talvez pensasse assim, eu não sou mais discípulo. Eu neguei o Senhor. Eu sou um traíra. Mas o recado vem. Diga a Pedro e aos demais apóstolos que vão para a Galiléia, eu vou encontrar com eles lá. As mulheres contaram tudo para os discípulos. João já cria, Pedro ainda não. Os apóstolos reunidos, as mulheres contam o que viram e o que eles disseram. Isso é ilusão. Isso foi uma visagem que vocês tiveram. Está vendo que não foi? Eles não acreditaram. Até então, só quem acreditava era Joana, mulher de Cusa, Salomé, Maria Madalena e João. Os outros discípulos não acreditavam. Pela narrativa de Lucas, aconteceu o seguinte, 2 desses irmãos que estavam reunidos nessa casa ficaram tão desesperados, não quiseram mais nem esperar nada, foram embora pelo caminho de uma cidade chamada Emaús. E quando eles estavam indo embora, Jesus tinha marcado um encontro com eles aonde? Ele não esperou. Se esses dois não vão chegar na Galiléia nunca. Tão tristes, desesperados. Eu vou achar eles no caminho. Aí estão eles andando, chega Jesus no meio deles, né? Opa, diz aí, tudo bem, como é que vão? Por que vocês estão tristes, lutando pedra? E os caras assim, ó. Aí, e aí, que desânimo é esse? O que foi que aconteceu? Aí ele disse, tu vem. Não tem G1 não no teu celular. Só tu não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que mataram Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Aí eles começaram a contar. E Jesus, e foi, né? Agora, rapaz, olha só como Jesus é lindo. Ele estava esperando o tempo certo de se revelar para os caras. Ele não teve pressa, afobação. Ele foi batendo papo com os caras. E foi. Tá certo. Os caras contaram. Depois que os caras contaram um monte de coisa, ele disse assim, mas eu acho que vocês estão um pouco lentos para entender as coisas. Eu acho que o coração de vocês é meio devagar. Porque não está escrito isso. As Escrituras não dizem que o Cristo iria padecer e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, como diz. Aí diz que ele foi citando de Moisés, passando por Moisés e por todos os profetas, foi anunciando ser necessário que Jesus padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia. E quando eles chegaram assim numa esquina, aí Jesus fez que ia. Porque Jesus não pensava em ir andando para canto nenhum. Jesus estava ali só para estar com eles, né? Aí Jesus deu um tchauzinho para eles. Ei, gente, beijinho, beijinho, tchau, tchau, vamos embora. Aí os caras disseram, não vá não. Os caras não tinham entendido ainda que ele era Jesus, mas aquela conversa estava gostosa demais. Porque disseram, não vá não, fique com a gente, já é tarde. Fica aqui com a gente. Junto conosco, Jesus, eu fico. Aí, quando Jesus pegou o pão, na hora do jantar,
abençoou o pão e partiu. Aí eles reconheceram que era aquela mesma coisa que Jesus fazia toda vez que eles comiam juntos. Aí, quando eles creram, o Senhor desapareceu, cumpriu o objetivo dele. O que foi que esses discípulos fizeram? Voltaram correndo para contar aos outros. Já era tarde, mas eles voltaram jubilosos, correndo para contar aos outros discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. De vez em quando, Jesus chega nessa esquina com a gente. E ele faz que vai. Terminou o retiro, estou indo, hein, gente? Até o ano que vem. Jesus faz que vai. E você precisa convidá-lo para ficar. De vez em quando, Jesus coloca você numa esquina, que você tem duas opções. Ou segue com Jesus, ou deixa ele ir embora. Não encaixe isso teologicamente. Por exemplo, não, ele mora em mim, não sai nunca. Não é teologicamente. Lembre que ele habita em nós e visita a gente. Ele está escrevendo para a igreja, em Efésios, a igreja de Éfeso, aí em Apocalipse. Éfeso não, outra das igrejas, já em Apocalipse 3, Éfeso é Apocalipse 2. Uma das igrejas que eu não sei qual é. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Que igreja é essa? Laodiceia? Apocalipse 3. A igreja de Laodiceia era igreja. Jesus já habitava na vida daqueles irmãos. Mas ele está dizendo, ó, eu estou na porta batendo. Normalmente a gente usa esse versículo para evangelizar. E diz que é para o cara abrir o coração, para o cara se converter. Porque na teologia da gente, Jesus, depois que entra, não sai mais. Então, não faria sentido uma carta dessa para a igreja. Mas aquela carta não foi uma carta para os incrédulos, foi para os irmãos. Jesus está dizendo, eu fiquei do lado de fora. Eu não estou participando mais da decisão, não. Às vezes, a gente vive o dia a dia como se Jesus estivesse morto numa cruz, ou como se Jesus estivesse morando lá no céu, no trono, e não viesse aqui. Como se Jesus habitar em nós fosse só um versículo, uma frase, um conceito. Jesus está com a gente. Jesus acorda com você. Quando você abrir os olhos, ele está ali assim do seu lado, assim, ó. Você pode dar bom dia a ele. Você pode perguntar a ele como é que ele quer que seja o dia. Você pode pedir desculpa a ele que o seu bafo está meio de onça. Né? Ele sente seu cheiro. Não é? Você pode conversar com Jesus. Você pode envolver Jesus. Você está dirigindo o carro, você fica resmungando do trânsito do motorista, você está sozinho, não tem ninguém vendo. Aí você fica, o motorista fica buzinando, fica reclamando, resmungando, está atrasado. Não perca tempo, não. Você está com Jesus. Você resmungando ou louvando, você vai chegar na mesma hora no trabalho. Vá conversando com Jesus. Jesus, muito obrigado pelo trânsito. Que lugarzinho bonzinho de passar isso aqui, Abreu e Lima. Né? Que lugar bom de passar. Isso aqui, olha, dá tanto tempo. Olha, eu só ia levar 10 minutos se não tivesse carro nenhum aqui para eu chegar em casa, mas vou demorar 1 hora agora. É eu e tu, Jesus. É eu e tu e eu. Não tem ninguém aqui para atrapalhar a gente. Me diz aí, o que é que... Gente, você sempre vai estar numa esquina com Jesus. E ou você deixa ele ir de moto na frente, ou você bota ele ali na carona e vai conversando com ele. Fica, Jesus, fica do meu lado. Feche seu olho. E sinta Jesus bem pertinho de você aí, naquela esquina. E você lembre, dê uma lembradinha no passado. Quantos momentos você podia ter estado com Jesus e você deixou ele ir? Quantos momentos ele queria ter ficado para jantar com você e você dispensou ele para fazer uma coisa só de brincadeira, alguma coisa que não serviu para nada. Você queria relaxar, se divertir, mas você nem se divertiu, nem relaxou. Terminou, você estava com tensão muscular, conseguiu. Aquele filme não lhe divertiu, aquele jogo não lhe alegrou, aquele programa não lhe fez bem, e Jesus foi deixado de fora. Mas ele hoje está aqui nessa esquina com você. Não deixe ele passar. Diga assim no seu coração, Jesus, fica comigo. Você não vai embora, você vai comigo. Eu estava com você nessa barraquinha do retiro. Eu vou levar você para casa comigo. Você não vai sair de perto. Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero esconder sua sandália para você não sair. Eu quero vestir a sua camisa com as mangas maiores que os meus braços. Eu vou correr pela casa ao teu encontro. É muito importante que você veja Jesus como esse
amigo que ressuscitou. E que ele não quer ninguém escapando pelo caminho de Emaús. Ele quer os discípulos juntinho dele, pertinho dele. E ele vai fazer de tudo para pastorear suas ovelhinhas. E ele está chamando você para pertinho dele. Não deixa ele passar largo. Os discípulos voltaram do caminho de Emaús, correndo, chegaram para os discípulos. Aí, quando chegaram, Jesus já tinha aparecido para Pedro também. Quando Jesus desapareceu dos discípulos de Emaús, e antes dos discípulos de Emaús chegarem em casa, Lucas narra isso. Quando eles chegaram lá, descobriram que Jesus já tinha aparecido só para Pedro, sozinho. Então, nem o recado, diga a Pedro e aos demais apóstolos, convenceu Pedro. Pedro ainda precisava. A Bíblia não narra como foi esse encontro de Jesus e Pedro. É um segredo deles. Lucas diz que teve esse encontro. Lá em 1 Coríntios, Paulo diz que teve esse encontro. Que uma hora Jesus apareceu só para Cefas, só para Pedro. Mas ninguém relatou o que foi que eles conversaram. Mas Jesus pode até não ter conversado nada. Jesus pode ter só aparecido para ele crer. Aí agora está na casa. Os discípulos, Pedro dizendo que viu, João dizendo que cria, mesmo sem ter visto, as mulheres dizendo que viram, e agora os discípulos de Emaús, ele comeu com a gente, ele estava lá, ele apareceu, ele foi expondo as escrituras, enquanto ele falava, nosso coração ardia, era ele, era ele, era ele. E qual é o recado que ele mandava para todo mundo? Vão para... Mas os caras ainda estavam em... E sabe o que os discípulos fizeram? Não acreditaram, nem nos dois de Emaús, nem em Pedro, nem em João, nem nas mulheres. Os discípulos incrédulos, viu? E Jesus tinha marcado encontro com eles aonde? Mas sabe o que foi que Jesus fez? Naquele mesmo dia, já tinha ido para o pai, né? Disse, pai, eu vou lá aparecer para eles. Eu vou lá, pai, eles não vão acreditar, não. Aí Jesus chega lá, no meio da casa, casa fechada, eles com medo. Aí Jesus diz, paz seja convosco. E eles se assustam, acham que é um fantasma. Os caras são ruins de acreditar. Acharam que era um fantasma. Aí Jesus disse, olha, gente, fantasma não come, não. Me dê a comida de vocês. Vocês têm o que aí para comer? Aí pegou um favo de mel e peixe. Não é nem uma comida boa. Peixe com mel. Dava uma banda gospel boa. Peixe com mel. A comida do ressuscitado. Peixe com mel. Aí Jesus come aquele favo de mel e aquele peixinho para provar para os discípulos que ele não era um fantasma. E ainda mostra aqui, minha irmã, aqui ao meu lado. Aí é que os discípulos acreditam. Quando os discípulos acreditam, ele desaparece. Porque ele não tinha marcado aquele encontro. Ele não foi ali para dar palestra para eles. Ele foi ali só para dizer, gente, eu já ressuscitei. Vão encontrar onde? Na Galileia. Mas um dos discípulos não estava ali presente. Quem era? Tomé não estava. Quando Tomé apareceu, aí os caras contaram. Agora todo mundo contou, ele comeu mel, eu vi. Aí ele estava ajoelhado, parecia o jardineiro, outro no caminho de Emaús. Disse, ele apareceu só para mim. João disse, eu já tinha crido sem ver. E agora que eu vi, ele ressuscitou. Aí Tomé fez, foi nada, vocês estão iludidos. Vocês tomaram o quê? Botaram o quê no suco de uva de vocês? Né? Aí, Jesus, 8 dias depois, os discípulos ainda trancados em Jerusalém e com medo, Jesus aparece lá de novo. Paz seja convosco. E diz assim, Tomé, você não queria ver? Olha aqui, minha irmã e meu lado. Aí Tomé se ajoelha. Aí diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé foi o último a crer, mas foi o primeiro a chamá-lo de Deus. Aí aqui tem uma coisa curiosa. Uma semana depois, Jesus podia dizer, ô bando de preguiçosos, de medrosos, de cabra ruim, vamos embora para Galiléia, que eu já mandei vocês lá. Ou ter dado uma voadora em Tomé, porque ele não creu, né? Todo o poder tinha sido dado a Jesus. Jesus tinha todo o poder nos céus e na terra. Mas ele vai com a paciência, faz, Tomé, tu não queria ver? Quer botar a mão? Bote. Jesus se curvou à exigência do apóstolo incrédulo. Aí, depois que ele estava bem crente, aí Jesus disse assim, porque você viu, você creu? Pois bem-aventurados os que não viram e creram. E desapareceu de novo.
Agora os discípulos se animaram. Agora todos creram e, enfim, foram para Galileia. Aqui eu queria dizer uma coisa antes de chegar na Galileia. De vez em quando o Espírito Santo lhe revela algo fantástico, lhe dá dons incríveis, lhe dá experiências maravilhosas. E você conta para alguém muito próximo e a pessoa ou não acredita ou fica olhando para você com aquela cara assim de plástico, né? Você é bem empolgado. Jesus apareceu para mim, Jesus falou comigo, eu vi Jesus. Ontem esse menininho aqui viu Jesus, não foi? E agora deve ter sonhado com ele também, que já dormiu. Já dormiu à vontade aqui, ó. Foi tão lindo, ele viu Jesus, Jesus falou com ele, foi joia, né? Aí ele vai contar para o amigo dele. Agora você vai acordar, tá vendo? Aí, mas, olha, eu sou tranquilo demais, porque uma vez Paulo estava pregando. Paulo devia ser um pregador bom. Um menino adormeceu na janela, caiu no chão, não foi? Eu sou doido que morra um numa pregação minha, para ver se ressuscita, né? Então, quando alguém começa a dormir, eu digo, pronto, é hoje que morre um. É possível, 100 pessoas dormir, não morra um para a gente ressuscitar. Véio. Voltando para a história. Quando a gente, então, tem uma relação com Deus que a gente fica muito feliz por uma revelação, um entendimento, uma visão, e a gente vai contar para a outra. E a outra, aquela cara de pteridófita, né? Aí, minha gente, sabe, dá vontade, às vezes, de clamar fogo do céu para queimar esse incrédulo, né? Quando a gente está numa vibe muito santa mesmo, a gente fica, pega ele, Jesus. Mas olha a paciência de Jesus, velho. Jesus tinha marcado o encontro na Galileia, apareceu para Maria Madalena, para as outras mulheres, só para Pedro, para os 2 de Emaús, para eles tudo junto e para Tomé junto com eles. 6 vezes Jesus fez programas que não estavam na sua agenda, só por amor e paciência com os seus. Tenha paciência com seus amigos. Pai e mãe, tenha paciência com seus filhos. Eles vão chegar. O Senhor vai revelar para eles. Filho, tenha paciência com seu pai, com sua mãe. Eles vão entender. Meninas da igreja, meninas solteiras, tenha paciência com esses rapazes. Eles vão crescer. Eles vão ser homens de verdade. Eles vão... Rapazes, o Senhor tem paciência com vocês. Vocês vão crescer. Tenha paciência com as meninas também. Elas vão confiar em vocês. Deus vai fazer uma obra linda. Uma obra linda. Porque essa obra que o Senhor está fazendo é para desfazer as obras das trevas. Satanás está fazendo de tudo para inverter os papéis, para transformar as meninas em superpoderosas. Né? No final das contas, a Mulher Maravilha é mais forte do que os outros super-heróis, tudinho na história. Né? Ela fez um diferencial gigantesco na guerra dos mundos. Gente, há um empoderamento da mulher, mas um poder que vem do inferno, um poder de Satanás, não serve para vocês. O verdadeiro empoderamento da mulher é assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mulheres, desejem o empoderamento do Espírito Santo, da sabedoria, da graça, da humildade de Jesus. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Jesus assumiu uma posição de humilhação. Jesus assumiu uma posição de inferioridade. Ele era o verbo que estava com Deus e era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele agora vem pedir oração. Você imagine o que é, antes de Jesus morrer, Jesus pediu oração aos discípulos. Quando Jesus chegou, os discípulos estavam o quê? Ele disse, vocês não puderam nem por 1 hora vigiar comigo. Orem por mim, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava querendo suportar para o outro dia, sobreviver. Estava suando gotas de sangue. Você imagina como estava o coração de Jesus? Você imagina a pressão que estava sobre Jesus? E Jesus quase desistindo. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, não faça a tua. Se Jesus tivesse parado uma oração daquela, em afasta de mim esse cálice, acabou. Tem acabado a humanidade.
Mas, graças a Deus, Jesus terminou. Não faça a minha vontade, faça a tua. Nesse minuto, a vontade de Jesus conflitava com a vontade do Pai. Porque todos os instintos daquele corpo humano diziam para Jesus fugir daquela cruz. Aquela cruz não era só uma morte, era a soma de todas as mortes. A morte de Jesus equivaleu à soma de todos os pavores, de todos os terrores. Nenhum filme de terror consegue retratar o pavor da morte de Jesus. Você imagine quantos demônios foram enviados ali para aproveitar aquele momento. Um dia, esses demônios foram anjos e se curvavam diante do trono da glória de Jesus. E agora Jesus estava sob os pés deles. Jesus estava... Havia liberação para eles maltratarem Jesus, blasfemarem contra Jesus, chamarem Jesus de tudo que era adjetivo nosso. Jesus foi chamado de pecador, de mentiroso, de enrolão, de traidor, de furão, né? De entrega, dedo duro, tudo coisa ruim que a gente faz de trair nossos amigos. Tudo que a gente fez, Jesus foi acusado daquilo. Impuro, perverso, maldizente. E o pai o abandonou. Imagine o que é, na véspera disso, ele ter a opção de dizer, pai, parou. Porque quando Pedro cortou a orelha do soldadozinho, aí Jesus disse assim, você acha que se eu quisesse, eu não rogaria ao pai, e o pai enviaria 12 legiões de anjos? Acabava tudo ali, ó. Acabava tudo imediatamente. Jesus voluntariamente deu a vida dele para cumprir um propósito. Satanás vai fazer de tudo para que esse propósito não seja cumprido. Então, ele está empoderando as mulheres e esvaziando os homens. Os homens que não estão imaturos e vivendo uma vida de menino, só quer saber de bebê, de bola, de besteira. E agora tem um negócio para eles apostar no jogador, um cartola, que eles ficam apostando. Aí tem os caras do pôquer, aí tem os caras da pornografia, que o cara fica o tempo todo só na pornografia, dentro de casa, assistindo televisão, ou computador, celular. Aí tem uma antena que você sintoniza os canais todinho do mundo, sem pagar por isso. É um gato das antenas. É o cara, isso tudo vai transformando o homem, vai capturando o homem para a pornografia, para a impureza, para a brincadeira. Aí tem os caras que não amadurecem, não conseguem largar o videogame. Porque quando eu era pequeno, a gente brincava de pipa, de coruja. Chegava uma hora que a gente aborrecia dessas brincadeiras todas, virava começava a trabalhar, quem era mais do interior pegava na enxada, quem era da cidade ia virar embalador, alguma hora a gente começava a trabalhar, a gente virava pegava o dinheirinho da gente. Hoje em dia tem muito menino que não vira homem, que é o tempo todo brincando, e as meninas não sentem segurança nesses homens. As meninas não sentem segurança. E, às vezes, casa, porque não quer ficar o resto da vida dando beliscão em azulejo, mas casa com o cara e não respeita ele nunca. E, às vezes, o cara nunca assume o papel de marido e de pai. A mulher que se preocupa, que cuida. E, em muitas histórias que a gente acompanha, as mulheres conseguem ganhar dinheiro mais fácil e mais rápido que os homens, em maior volume. Os homens ficam desempregados mais fácil, é mais acomodado. A mulher vai lutar, faz uma pós, daqui a pouco o salário dela está melhor, as portas se abrem mais para ela. A gente vive uma sociedade lutando para empoderar as mulheres. E os homens vão enfraquecendo, se esvaziando e enfrangalhando. Frescalhando, assim, sabe como é? Os homens vão ficando desmunhecados, meio aboloiados. Meio goiaba. Gente, é generalizado. Cada dia que passa, os homens são mais docinhos, mais gentil, né? Gente, homem é homem. Deus criou o homem para ter músculo. Deus criou o homem para falar grosso. Rapaz, menino, homem, treine falar grosso. Falar fino é coisa de mulher, né? Vá treinando. Você chega em frente do espelho. Eu sou homem. 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 Homem com H. Treine na frente do espelho, velho. Igual o menino que treinou, né, para pedir uma Coca-Cola, né? Chegou na bodega, me dê uma Coca-Cola. Aí o cara disse, tem não. Ele fez, me dê um Guaraná mesmo. Ele só tinha treinado a Coca-Cola. Mas já vale, vai treinando. Lutem por força muscular, por habilidade física, por desenrolar as coisas. Meninas, jovens, irmãs,
Mulheres, deixe os homens resolver coisa, decidir coisa, quebrar a cabeça. Às vezes o cara está tentando montar uma barraca, deixa ele quebrar a cabeça. Né? As meninas têm tanta ideia, não, faz assim, deixa o cara sofrer para ele aprender, deixa o cara ralar. Ele vai aprender. Tenha paciência com ele. Eu estou falando de Jesus ressurreto. Ele dá o poder para transformar todas as coisas. Ele transformou 12 homens medrosos em 12 homens que desbravaram o mundo. Morreram de tudo quanto foi jeito. Pegaram João uma vez, botaram ele dentro de um tonel de óleo quente, e ele escapou. Depois ele ficou preso até ali na ilha de Patmos. Dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Há quem diga que muitos desses apóstolos morreram em lugares inóspitos, à míngua, como se não fosse nada, vivendo como mendigo. Saíram pelo mundo evangelizando, dizendo que Jesus ressuscitou. Sabe o que era dizer que Jesus ressuscitou? Era pedir para morrer. Sabe o que era declarar que Jesus é o Senhor? Era pedir para ser morto pelo Império Romano. Eles não tiveram medo. O poder da ressurreição transformou 12 covardes. Porque até o outro que substituiu Judas era covarde do mesmo jeito. Né? Os 2 de Emaús mesmo não eram dos 12. Porque Jesus não apareceu só para os 12, Jesus apareceu para 500. E Jesus transformou aqueles homens em guerreiros. Quando eles foram presos e açoitados, eles saíram, em Atos 3, eles saíram daquela surra dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos achou digno de sofrer pelo nome do Senhor. E quando proibiram eles de falar no nome de Jesus, eles saíram dali, não foram para casa dizer aos amigos que apanharam, que estavam ali, não. Eles foram para a porta do templo pregar tudo de novo. E disseram assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens tinham perdido o medo, o poder da ressurreição. Esse é o poder de transformar menino em homem. É o poder de transformar mulheres em princesas, mulheres assustadas em mulheres que confiavam, mulheres que respeitavam, que criam. Meus irmãos, o Jesus ressurreto está conosco. Ele habita no meio de nós. E ele marcou encontro com os apóstolos aonde? E ele foi. Por que na Galileia? Vou explicar uma coisa para vocês. Foi na Galileia que Jesus conviveu com aqueles apóstolos. Porque só Judas era da Judéia. Todos os outros eram da Galileia. O que é o Mar da Galileia? O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago. É o Lago de Tiberíades. Ele recebe o nome de mar porque a molecada que foi criada ali é um lago grande, navegável. Ele chamava de mar, mar ficou mar. Mas, na verdade, do ponto de vista da hidrologia, é um lago. Ele é um represamento de água do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele não desemboca no mar. O Rio Jordão desemboca no deserto da Nabateia. Entre o Rio Jordão e o mar de verdade, existe uma cadeia montanhosa. Jerusalém está entre o Rio Jordão e o mar, está numa cidade alta. É uma cadeia montanhosa, rochosa. A água do Rio Jordão não tem como atravessar essas montanhas. E o deserto da Nabateia tem 400 metros abaixo do nível do mar. O mar não invade esse deserto por causa da cadeia de montanhas. Então, o Rio Jordão vai descendo para esse deserto, descendo, e ele alaga nessa planície da Galileia, aí tem uma depressão na Galileia, e forma o Lago de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia. Ele tem 200 metros de profundidade em alguns pontos, ele tem 13 quilômetros assim, de largura e tem 41 quilômetros de comprimento. Então, para quem nasceu ali, era o mar deles. Né? 13 quilômetros, não dá nem para ver o fim. E ali, o vento que dá ali forma um redemoinho que dá até tempestade ali dentro. E Pedro era pescador ali, Tiago, João, André, a maioria deles viviam ali ao redor do Mar da Galileia. As cidades eram ali. Era muito bom para Jesus sair dali de um lugar para outro, porque Jesus, quando ia de barco, pensa que tem cidades em toda a margem do Mar da Galileia. Então, de barco, ele rapidinho ia de uma para outra. E não sei se vocês já leram no Evangelho, que diz que Jesus pegava o barco para ir para uma cidade e a multidão ia a pé, correndo. E, às vezes, chegava primeiro do que ele. Porque ele ia bem devagarzinho, batendo papo com os discípulos e tal, e a galera ia vendo onde ele parava e correndo, para chegar até lá, para encontrá-lo. Nesse Mar da Galileia, Jesus fez Pedro andar. Pedro afundou, Jesus segurou ele andou de volta para o barco. Nesse Mar da Galileia, teve a pesca maravilhosa. Jesus ali acalmou tempestade. Né? Eu estava aqui, era para eu ter dito alto, para vocês verem o poder de Deus. Mas quando estava aquele ventão ali, eu disse: vento, aquieta-te. Né? Depois aquietou-se. Né? Será que foi porque eu disse? Ou foi porque Jesus mandou? Eu sei lá porque foi para que eu disse, né?
Vento, aquieta-te. Não deu tempo nem eu pegar o microfone para eu dizer, já tinha acalmado o vento, né? Jesus chegava assim e dizia numa boa: mar, aquieta-te. Vento, te acalma. Imediatamente parava. E os discípulos ficavam: que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. As nuvens obedecem ao nome de Jesus. O vento obedece ao nome de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. E estava ali demonstrando sua glória para os discípulos. Então, Jesus queria encontrar com eles ali. Toda vez que Jesus ia para a Judéia, era só confusão com os fariseus. Os fariseus ficavam discutindo, dizendo não sei o quê, chamando ele de Beelzebul. Muitas vezes ele se escondia. Às vezes ele ia para uma festa em Jerusalém, mandava os discípulos ir na frente, ele ia depois, escondido. Até os irmãos dele disseram: se tu quer bombar, por que tu não se apresenta? Por que tu vai escondido? Os discípulos diziam: tu não quer aparecer? Ele dizia: não chegou a minha hora, não, né? Então, até os irmãos dele estavam querendo fazer uma campanha publicitária então, do nome dele, né? Mas ele fugia de Jerusalém. Ele ia para Jerusalém pontualmente, e lá ele nem fazia tantos milagres como ele fazia na Galileia. E ele queria encontrar com os discípulos naquele ambiente onde eles foram amigos. Era ali que ele queria bater papo. Era ali, tranquilamente, sem ser escondido dentro de uma casa. Por isso que ele tinha marcado lá. Aí, os discípulos estão pescando na Galileia. Tinha 7 dos discípulos no barco. Aí Jesus faz um churrasquinho na beira da praia. Umas brasinhas, assam um peixinho, um pãozinho. Agora, como foi que ele fez aquilo? Eu não sei. Ele pode ter feito zzz, ou ele pode ter chegado antes mesmo, ter colhido ali os gravetinhos, né? Ter feito fogo, ter feito a faisquinha. Ele podia qualquer coisa, mas ele gostava das coisas simples, né? Ele podia ter levado os discípulos para uma viagem pela atmosfera, para ver como era. Mas ele usou todo o poder para fazer um churrasquinho, para ter comunhão com os amigos dele. Jesus era amigo. Aí os caras, a noite toda tentando pescar, não tinham pescado nada, com fome, madrugada. Aí Jesus grita dali, ó, da beira da praia: vocês têm algum peixe aí? Aí eles disseram: não, passamos a noite toda pescando, não pescamos nada. Aí Jesus disse: lança a rede ali daquele lado, ó. Quando eles lançaram a rede, puxaram a rede, vieram 153 grandes peixes. Aí João disse: é o Senhor. Aí Pedro vestiu a roupa. Pedro devia gostar de pescar nu, né? Porque diz assim, que Pedro vestiu a roupa e mergulhou no mar, em direção a Jesus. Gente, imagina com os discípulos ali, tentando puxar os peixes. E Pedro disse: eu quero saber de peixe. Sobrou só 6 discípulos, puxando ali 153 grandes peixes. O barco quase afunda. E Pedro nadando. Disse que estava a 100 braças. O barco estava a 100 braças da beira do mar, da Galileia, né, que era o lago de Tiberíades. Aí, imagina aquelas 100 braças de Pedro. 50 com o lado esquerdo, 100 com o lado direito, né? Eu vou encontrar Jesus de novo, eu vou conversar com ele. É porque Jesus não tinha batido papo com ninguém até aí, só tinha aparecido. Eu neguei ele, eu tenho que pedir perdão a ele. Será que ele vai me aceitar? O que é que ele vai? Será que eu vou sair dos 12? Será que... Imagina as perguntas de Pedro, né? Será que eu tenho coragem de encarar ele assim? Ele mandou um recado para mim: Pedro e os demais apóstolos. Por que ele chamou logo pelo meu nome? Naquele dia ele apareceu para mim. Imagine aquela confusão toda. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Um cientista da memória chamado Augusto Cury, um cara que se converteu lendo os evangelhos. Quem já ouviu aqui a história de Augusto Cury? Ele era ateu, começou a ler os evangelhos para estudar a mente de Cristo, como cientista do estudo da psiquiatria. E ele se converteu quando terminou a história de Cristo. Aí ele fez uns livros chamados Análise da Inteligência de Cristo. E num dos livros ele diz o seguinte, que quando a gente passa por uma situação muito ruim e traumática, cria dentro da cabeça da gente uma janela assassina. Toda vez que a gente está naquele mesmo lugar, sente aquele mesmo cheiro, lembra daquelas pessoas, a gente lembra daquilo e dá uma amargura, um gosto ruim. A gente revive aquela experiência negativa. Ele diz que é impossível esquecer aquilo, porque coisa ruim a gente não esquece nunca. Coisa boa, de vez em quando a gente esquece, mas coisa ruim... Aí ele diz que naquele mesmo lugar onde você viveu uma história ruim, você pode reeditar aquela memória vivendo uma história boa naquele mesmo lugar. Então, é exatamente nesse mesmo lugar que Pedro viveu as melhores emoções com Jesus, que Jesus escolhe esse cenário para restaurar Pedro. Reedita o milagre, o primeiro, quando Pedro o reconheceu como Deus, que quando Jesus fez o primeiro milagre, que ele achou peixes onde não tinha, Pedro ajoelhou-se no barco e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Gente assim como tu
não pode se misturar com gente assim como eu. Então, Pedro estava agora diante da mesma cena, no mesmo mar da Galileia, os peixes, o Senhor ali. Aí o Senhor faz aquela pergunta para ele: tu me amas, Pedro? Ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, né? 3 vezes Jesus pergunta, e 3 vezes Pedro responde: eu te amo. Jesus deu a chance a Pedro de restituir as 3 vezes que ele negou. Agora, por 3 vezes, ele reafirma o amor. E até que Jesus disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele disse: eu sei. Apacenta minhas ovelhas, né? Então, esse é Jesus. Ele restaurou o coração de Pedro. Esse Jesus está aqui, pronto para restaurar cada coração, cada situação. A ressurreição de Jesus deixou um túmulo vazio. Um túmulo que não está trancado, que não tem barata, que não tem rato, que não tem mofo. É aberto para visita. Quem for lá em Israel vai visitar o túmulo de Jesus. É ponto turístico. O nosso coração não pode ser um lugar de amargura, um lugar onde as pessoas ficam mortas ali. Inclusive, quando Jesus ressuscitou um bocado de gente que foram vistos andando pela cidade. Porque Jesus ressuscitou, as pessoas podem nascer de novo no seu coração. Aquela pessoa que você não consegue nem dizer o nome, ela vai nascer de novo no seu coração. Ela vai ser bem-vinda no seu coração, pelo poder daquele que ressuscitou. Quando nós somos batizados, acontece o que conosco? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Tem muita gente que, quando vai falar do batismo, diz: ei, mataram um ali, morreu 2. Eita, mas tem gente que só contabiliza o batismo como uma morte. E tem muito discípulo que é tão consciente da sua morte, ele negou a si mesmo, perdeu a vida, renunciou tudo. Ele entende a cruz, mas não entende a ressurreição. Aí fica um bocado de zumbi. Morreu, mas não ressuscitou. Gente, nós precisamos crer no poder da ressurreição. Nós não somos mortos-vivos, nós somos vivos, nós ressuscitamos, o nosso espírito já é o espírito que estará no corpo que há de ser glorificado. Esse corpo ainda é corruptível, esse corpo ainda está sujeito à morte, mas o meu espírito já é o espírito que ressuscitou com Cristo. Em espírito nós já ressuscitamos, nós já temos uma vida nova, e nós somos amigos desse Jesus ressurreto. Nós temos comunhão com Ele. Ele não está pendurado numa cruz, Ele não está preso dentro de um lugar. Ele não está sentado apenas lá no trono do universo. Ele está aqui com a gente. Ele está aqui com a gente. Ele ouve cada oração. Gente, Jesus gosta de atender qualquer oração. Se você pedir ajuda para ele fazer pipoca com você, ele faz. Se você pedir a ele vento, ele manda. Se você pedir chuva, ele manda. Se você pedir para estiar, estia. Jesus quer andar com você. Se você pedir uma vaga no estacionamento, ele arranja. Você pode pedir a Jesus para o ônibus chegar logo, chega. Você pode pedir a Jesus qualquer coisa, ele está com você, ele anda com você. Você pode pedir qualquer coisa a ele. Ele só diz não quando ele sabe que aquilo vai ser ruim para você. Aí até o não dele é bom. E é bom você afinar seu ouvido para ouvir ele dizendo: não, meu filho, isso aí não presta para você não, você está certo, Jesus. Agora, até ele dizer não, vá pedindo. Eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero não sei quem, vai pedindo, né? Vá. Para os rapazes e para as moças, às vezes eles pedem alguém, né? Jesus, me dá. Fulano. Eu estudei com uma menina quando era solteiro, que o nome dela era Graça. Foi logo quando lançaram aquela música, dá-me mais graça, Senhor. Eu orava: Jesus, me dê essa gracinha para mim. Eu gostava de achar ela uma gracinha. Mas ela nunca nem olhou para mim, né? Jesus tem uma graça melhor para mim. Depois eu encontrei a minha Ana, né? Ana é graciosa. Ele tinha uma graça superior para mim. Mas pedir não ofende, né? Ele disse não, essa não, essa não, essa não. Quando chegou a minha, ele fez essa sim. Corra para o abraço, né? Vai que é tua, Samuel. Ouvi aquela voz, né? Vai que é tua, Samuel, né? Meus queridos, a gente precisa envolver Jesus no nosso cotidiano. A gente precisa envolver Jesus em tudo que a gente faz. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está atento, Ele é presente, Ele é amigo, Ele é restaurador. Ele precisa gerar em nós a paciência, a tranquilidade. Ele é soberano, Ele tem um controle de tudo. A gente não precisa se preocupar com nada.
Nada, 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 nada. Ele tem o controle da história. Não tenha medo do futuro. Sabe o que é que tem no futuro? Ele. E ele vai cuidar como ele está cuidando hoje. Ele vai cuidar de tudo. Não tenha medo do amanhã. Não existe amanhã, só existe hoje. E em todo hoje ele está com a gente. Ele está presente, ele está do lado, ele é amigo. Eu posso confiar nele, ele tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Ele é meu amigo. Eu sou amigo do rei. Eu estava brincando ali com o William, que a filha dele perguntou: pai, eu posso repetir o pão, que eu só comi pão? Aí o William: pode, minha filha. Você não só comeu pão? Pode. Eu digo: eita, é bom demais ser filha do pastor, né? Gente, a gente é filha do Criador, filho do Criador. A gente é filho do Criador, a gente é assim com ele. Ó. Ele tem um melhor para a gente. Ele deixa a gente repetir na fila quantas vezes a gente precisar. Né? Ele cuida da gente com amor, ele é gracioso, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Ele é bom. Agora, nota de esclarecimento, para vocês não acharem que era nepotismo, os irmãos estavam deixando todo mundo repetir. Não foi só o William, não. Estava aqui. Aliás, Beguinha, meu companheiro, veio para um retiro aqui. Ele se sentiu no céu. E ele honrando aqui todo mundo. Por quê? Ele disse: rapaz, foi o único retiro que eu fui que não tem ninguém vigiando a carne. A gente pode botar quantos pedaços quiser. Foi só no de pastores, né? Mas aqui o pessoal era generoso. Aqui o pessoal era generoso. Jesus ressuscitou e ele é nossa esperança. Jesus ressuscitou, ele é nosso amigo. Jesus ressuscitou e a gente ressuscitou com ele. Jesus ressuscitou e a Bíblia diz lá em Colossenses 3, diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está. Não as coisas daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não precisa mais pornografia. É bastante o tempo que você vivia em borracha. Não precisa mais de videogame. Você está velho. Cresça. Não precisa mais. Não precisa mais de estar com... Tem marido e mulher que fica arengando. Aqui chama arengando. Discutindo. A mesma discussão. Faz sei quantos anos que vocês têm a mesma briga. Para com isso, Jesus ressuscitou. Para com isso. Bota Jesus nisso, deixa o ressurreto restaurar, deixa o ressurreto tirar esse fungo, essa amargura. Você está lembrando de novo daquela situação, o Senhor está dizendo: não lembre daquilo mais não, eu já morri por aquilo, eu já ressuscitei, eu já venci. Esqueça, perdoe, ame, renove o seu coração. Aqui é tempo de renovo, o ressurreto está aqui para renovar teu coração, tua mente. Tem pessoas aqui que não se perdoam. Minha filha, se perdoe, eu já perdoei você. Eu já morri, já ressuscitei, se perdoe, se perdoe. Eu quero ter intimidade com você. Eu perdoei Pedro, eu fui até Pedro, eu tomei as iniciativas. Deixe que eu me aproxime de você. Eu estou querendo restaurar você. Há anos eu estou tentando curar você e você escapa das minhas mãos. Feche seu olho, deixe o Espírito Santo revelar a você. A ressurreição de Jesus não é um tema de decorar. A ressurreição de Jesus é o evento mais poderoso da história do universo. A morte de Jesus equivaleu à soma de todas as mortes, mas a ressurreição de Jesus equivaleu à soma de toda a ressurreição. Foi tragada a morte pela vitória, ele ressuscitou e está vivo, e tem o poder de cada coração em suas mãos, o poder de restaurar cada casamento, cada relacionamento, de restaurar a tua identidade, assim como ele mudou a identidade de Pedro, de Tiago, de João e daqueles 500, e depois de Paulo. No fim ele apareceu para Paulo, e Paulo era o perseguidor da igreja, e virou o perseguido, e virou o preso do Senhor, o prisioneiro do Senhor. Aquele que prendia virou o prisioneiro do Senhor. O Senhor restaurou, transformou ele num apóstolo amoroso, num irmão querido, destemido. Esse é o poder da ressurreição, esse é o poder do Jesus ressurreto. Ah, Senhor. Paulo disse que abria mão de tudo, de todo conhecimento, para te conhecer e o poder da ressurreição. Diga isso para o Senhor. Senhor, eu abro mão de tudo. Diga isso, eu abro mão do meu conhecimento para te conhecer e o poder da ressurreição.
O Senhor está dizendo que às vezes você discute muito, até sozinho. Você fica discutindo com Deus, fica discutindo consigo mesmo. Porque você ainda se prende a muito conhecimento. Renuncie esse conhecimento em troca do poder da ressurreição. O Senhor tem uma vida linda para você, uma vida vibrante, uma vida de aventura com Ele, uma vida onde Ele te guia, uma vida onde Ele te dá a palavra de conhecimento, uma vida onde pessoas são libertas por onde você passa e aonde você vai. O Senhor tem um exército aqui que Ele quer usar sobre essa terra. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Eu vejo nações alcançadas. Eu vejo vidas restauradas. Eu vejo meninos que viraram homens, homens que viraram guerreiros. Eu vejo famílias restauradas. Eu vejo aqui apóstolos sendo levantados. Eu vejo aqui nações sendo conquistadas. Eu vejo aqui casamentos santos para a glória de Deus. Eu vejo aqui perseverança. Eu vejo aqui frutificação. Eu vejo crescimento aqui. Eu vejo a unidade da igreja. Eu vejo o despertamento de uma geração de jovens guerreiros. Eu vejo o surgimento de um corpo de amor e de amizade, de companheirismo e de vibração e de serviço ao Senhor. Eu vejo muito fruto. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou ouvir muito testemunho de vidas consagradas, de vidas transformadas, porque o Senhor ressuscitou e Ele é vivo. E Ele escolheu essa manhã para visitar o seu povo, para abençoar o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.